Oi, galera, eu sou... Oi, galera, eu sou Raiza Leão e este é o canal Cartas para uma Jovem Atriz. Como prometido, eu estou aqui para apresentar para vocês essa sequência de vídeos homenageando as damas do teatro. Natália Timber, Laura Cardoso, Nissete Bruno, Rosa Maria Murtinho e Sueli Franco. Roda aí, Rodrigo! Hoje estamos num evento especial realizado pela instituição Sesgran Rio, no Teatro Sesgran Rio e comandado pelo querido, talentoso e que eu amo muito, Marcos Montenegro. E ele conduz brilhantemente esse bate-papo, então eu estou aqui para contar um pouquinho como foi e comentar alguns pontos especiais e mostrar para vocês um pouquinho como foi esse evento. Começando o bate-papo com o Montenegro, ele fala da importância do amor e como o amor salva. Lá no camarim, o nível de emoção foi muito grande. Vocês podem perceber que eu estou muito emocionado. E Sueli falou, você já me deu um presente, encontrar todas elas, meu aniversário está chegando, já valeu, né? Isso é prova do amor. O mundo está muito sem amor, né? E eu faço a campanha lá no escritório, os meus funcionários usam a camiseta, mais amor, por favor. E eu não acredito na relação sem amor. Eu acho que a gente tem que humanizar, a gente tem que se olhar. Isso tudo eu aprendi com elas, porque elas são muito humanas. Elas não são apenas mulheres de negócio e atrizes. Elas estão sempre preocupadas com tudo que acontece ao redor delas. Também é válido lembrar que foi citado pelo Montenegro no palco que a Laura Cardoso completou 92 anos de vida e a Natália Timber 90 anos em agosto. Então, uma salva de palmas aí, parabéns para as duas. Também queria contar de alguns momentos engraçados do evento, começando com a Sueli Franco, que é hilária. Roda aí um pedacinho, Rodrigo, o que aconteceu quando o Montenegro derrubou alguns papéis. Aqui hoje, vocês estão fazendo parte do documentário, inclusive, e Natália está em cartaz com Iris Apfel, um texto de Cacau Higino com direção de Maria Maia. Caiu tudo, foi isso? Minha assistente? Ô, Sueli, perdão. O Marcos Montenegro citou uma fala da Iris Apfel, que é uma grande estilista, empresária, e na qual a Natália Timber fez um monólogo recentemente baseado na vida dela. E a frase é a seguinte: envelhecer muito bem e trabalhando é um privilégio. E todas essas grandes damas que estão nesse evento estão envelhecendo muito bem e estão trabalhando, estão na ativa, então é muito lindo de se ver. Envelhecer muito bem e trabalhando é um privilégio dobrado? A pergunta é uma só. Valeu a pena? Tá valendo. Tá valendo. Arrependimentos? A gente esquece. Esquece. É melhor, né? E aos 90 Aí anos, a gente chega melhor. o que você gostaria de dizer, o grande legado para deixar para a garotada aos 90 anos de uma carreira tão consolidada e bem-sucedida? É ter um projeto de vida. Eu acho que é uma das coisas que a pessoa, quando o nosso horizonte caminha conosco, quanto mais longe você pretende chegar, é só seguir com o seu projeto e você chega. Muito bem. E você, Laura? Valeu a pena? Tá valendo. A vida tem que ser amada, tem que ser vivida, com todos os seus altos e baixos, com todas as suas alegrias, tristezas. Eu sou de rádio. Não Eu comecei em rádio. Eu nunca estou assim. Mas é, a vida vale a pena, a vida vale a pena. Sempre, sempre. Amo a vida. O Montenegro fala da importância da leitura, como ler é imprescindível na vida de um ator. E ele pergunta para a Laura se ela lê muito e conta um pouquinho da história de vida da Laura. Confere aí. Laura, você é do Bexiga, de São Paulo, filha de pais imigrantes. Você gostava muito de ler. Você é a menina que recitava nas famílias. Seu pai que introduziu a leitura na sua vida. Você que era uma apaixonada pela leitura, né? Fez toda a diferença na sua carreira. Eu quero saber duas coisas. O que você gostava de ler
E hoje, você, como uma atriz consagrada, o que você considera, para uma jovem atriz, imprescindível para ler? Eu acho fundamental ler. Eu leio, acho que desde que aprendi a ler, 6, 7 anos. Amo a leitura. Tenho pilhas de livros, livros até que eu compro, deixo de lado, não consigo ler. Mas a leitura é primordial, é essencial na vida do ser humano. Leiam, você fica sabendo de tudo, dos sonhos, de tudo, gente, de tudo. E você tem algum autor que você fale, esse autor não pode deixar de ler? É difícil, é difícil. Tem muitos, né? É difícil. Eu amo os autores brasileiros. Sei lá, eu gosto de ler. Às vezes eu começo a ler um livro, isso é verdade. Aí eu faço, não. Esse não. Esse não é o que eu quero. E tem outros que eu começo a ler e vou até o fim. Amo ler. Aconselho a todo mundo que leiam. É muito bom, é importante para tudo, para a tua cabeça, para a tua vida, para tudo. A Anicete Bruno começou no teatro muito nova, aos 14 anos. E aos 17, ela já tinha sua companhia de teatro. E ela pode contar um pouquinho sobre a sua trajetória na profissão. Então, confere o que ela falou aí. Anicete, de Niterói, filha de pais artistas. Anicete foi uma criança muito plural, muito prendada desde cedo. Você nasceu atriz, né? Porque você tocava piano, cantava, dançava. Mas a Anicete tem uma coisa que me fascina na história dela. Porque aos 14 anos ela já faz a estreia profissional dela com a Maria Della Costa. Aos 17 anos, ela já tem a primeira companhia dela no Teatro de Alumínio, Anicete e seus grandes comediantes. Logo depois, ela tem o Timbe, com Paulo, Teatro de Intimidade, Anicete Bruno. Anicete, você foi uma empreendedora muito cedo. Você, aos 17 anos de idade, tem uma companhia. Já ser Anicete Bruno é para poucos. Eu estou no palco com mulheres empreendedoras. Natália é uma grande produtora. Rosa Maria Murtinho é uma grande produtora. Eu já fui para a Rua do Lavradio com a Natália, 8 horas da manhã, comprar móvel. Natália é produtora mesmo. Você acha que ser empreendedora, ter sido empreendedora tão cedo, fez a diferença na sua carreira? Sabe o que acontece? É que tudo aconteceu por acaso. Eu não procurei nada. Eu não fui atrás de ser uma produtora. As coisas foram acontecendo. Quando eu fui para São Paulo, para inaugurar o Teatro de Alumínio, foi uma pessoa que quis montar aquele teatro itinerante e precisava de uma companhia. E, naquela época, era muito comum os nomes das companhias serem os nomes das primeiras figuras da companhia e os seus elencos. Então, hoje em dia, até eu fico um pouco envergonhada de dizer. A minha companhia se chamava Anicete Bruno e seus comediantes. A frase "quando é para ser, é" se encaixa perfeitamente na trajetória de Rosa Maria Murtinho, porque ela não esperava ser atriz. Confere o que ela fala sobre o início da carreira. Rosinha, você é de Belém do Pará, veio muito cedo para cá, entra aos 18 anos na companhia do seu irmão do Teatro Amador, né, o Estúdio 53, para substituir uma atriz. Você foi indicada pelo Paulo Francis para substituir essa atriz. Você estreou no susto? Foi no susto. Você não queria ser atriz ou você queria Não, ser eu nunca atriz? pensei, eu queria ser bailarina. E, na verdade, eu estava estudando nos Estados Unidos, passei um tempo, mais de um ano lá. Quando voltei, meu irmão estava fazendo uma companhia lá em Ipanema, onde eu morava, no Teatro Amador. E fazia parte o Paulo Francis, o Ivan Lessa e muita gente. E uma das meninas que ia estrear 10 dias depois, eu ia ver os espetáculos de vez em quando, os ensaios. Mas, engraçado, nunca passou pela minha cabeça que eu pudesse estar no lugar de alguém lá no palco ensaiando. Foi assim no susto. Aí, uma menina ficou com ataque de anemia. Ninguém tem ataque de anemia, né? Ela teve um ataque de anemia. Aí o Paulo falou: Murtinho, não tem ninguém, bota a tua irmã mesmo. Foram essas palavras dele: não tem ninguém, bota a tua irmã mesmo. Então, e eu nunca mais saí.
Em 1964, estreava A Moça que Veio de Longe, a primeira novela e a primeira protagonista de Rosa Maria Murtinho. Confere o que ela conta aí pra gente. Eu tinha tido meu filho Rodrigo e eu dava de mamar, porque a minha mãe dizia, tem que dar de mamar, precisa. E era a entrada da multinacional dos leites, né, no Brasil para fazer mamadeira, mas eu dava de mamar. Então, o Rodrigo tinha nascido e eu fui assim de brincadeira. Fui fazendo, até alguém falou que, gente, né, Celso, que loucura, escalar a Rosinha para fazer esse personagem, ela está dando de mamar. E eu não estava habituada a isso, a ser famosa, né? Aí, eu me lembro que uma vez a gente gravava, acessava a gravação, não tinha kill. Então, eles cortavam, né, Laura? Com o gilete, e depois inseria o comercial. Mas você fazia tudo. Então, e uma vez eu fui comprar no supermercado uma calcinha plástica para o meu filho. Eu não fazia ideia do sucesso da Moça que Veio de Longe. Então, eu fui assim, mais ou menos na hora do almoço, eu fui naquela hora e, quando saí, olha, Maria Aparecida, eu tive que sair com a polícia. Tem tanta gente que entrou no supermercado, tanta gente, que eu fiquei sem saber o que fazer. A Sueli Franco deixou a faculdade de advocacia, foi professora de piano e começou como garota propaganda de várias publicidades. Vamos ver um pouco agora da trajetória de Sueli Franco? Eu nunca imaginei ser atriz profissional. Eu sempre fiz por muito gosto, por gostar de representar. Ou rádio, ou televisão, ou teatro. Até hoje, eu gosto de representar. Então, calhou que eu fui morar na Urca e conheci uma pessoa que tinha conhecimento lá dentro. Por isso que você foi fazer a propaganda? Eu comecei a ser garota propaganda. Aí comecei a conhecer as pessoas, aí me chamaram para fazer um teatrinho aqui, um teatrinho ali, aí comecei e fui em frente. Porque eu fiz até o 2º ano de advocacia e sou professora de piano também. Naquele tempo, as mocinhas tinham que ter, né, uma coisa assim. Então, quando eu quis sair da faculdade, né, foi uma conversa, disse, não, papai, mamãe, é porque eu já estava fazendo teatro, grande teatro, estava fazendo a Rádio Tupi, a televisão Tupi, e tinha que estar na faculdade 7h30 e saía às 11h30. E começava o programa meio-dia. Depois eu ia ensaiar o teatro. Depois o grande teatro, a gente ia até às 4h da manhã. Eu já estava nessa coisa, eu disse, se não der certo, eu volto para fazer a faculdade. Mas nunca voltei, graças a Deus. Graças a Deus. A Natália Timber, no início da carreira, muito preocupada em não ser uma atriz caricata, cheia de truques, foi estudar na França. Vamos agora assistir um pouquinho o que ela fala sobre isso. Bom, qualquer formação faz uma grande diferença. Quando eu consegui uma bolsa de estudos para estudar teatro na França, é porque eu queria fugir daqui, porque eu estava no teatro universitário e já estava sendo atraída não, mas assediada, digamos, pela coisa mais profissional, e eu não me achava capacitada, porque eu tinha uma tessitura muito pesada e realmente as coisas que no teatro universitário me davam para fazer, o pai, a mãe do Strindberg, uma das últimas coisas que a Esther Leon cismou e a de Jerusa de fazer era a Dama das Camélias. Eu digo, não vou poder fazer isso, que eu vou começar a ficar cheia de truques. Se eu ficar aqui, eu não vou conseguir. Então, eu fugi do Brasil. Fugi do Brasil porque eu queria... além de eu ter sentido que o teatro, desde que eu vinha fazendo desde sempre, como amadora, desde criança, inclusive, que era meu meio de expressão, eu sempre acreditei numa formação mais sólida.
Então, eu digo, se eu quiser uma formação mais sólida, eu vou ter que sair daqui, porque senão eu já vou enfrentar direto uma Alicia e com responsabilidades que eu não me sinto apta. Eu não posso fazer a mãe no pai do Strindberg. Eu sei que eu cheguei para a dona Esther uma vez e perguntei, ela faz isso, o que a senhora acha que motiva essa personagem? Isso não tem importância. Diante disso, realmente, eu digo, não, eu preciso sair. E eu fugi por causa disso, porque aqui também, se eu tivesse querido, como nós temos, eu tenho um grande respeito, carinho e admiração por pessoas que têm uma formação própria, os autodidatas. O autodidata, para mim, é uma coisa incrível, porque não é que ele vai em frente por obra do Espírito Santo, ele busca o que ele tem. Então, se você vai buscar a sua formação em qualquer lugar, você consegue, mas é lógico que a escola existe para orientar a sua pesquisa pessoal, isso lá ou aqui ou em qualquer lugar do mundo. Porque, se você não vai para uma faculdade para fazer sua pesquisa pessoal, você vai sair com um canudo, mas realmente perdeu seu tempo. Eu não poderia deixar de comentar os momentos fofos, lindos e emocionantes que rolaram nesse bate-papo. E a Natália Timber e a Anissete Bruno trocaram elogios e foi muito fofo de se ver. Olha só. Eu fiquei logo apaixonada pelaquela criatura que eu estava vendo que ela fazia, e era para fazer de um jeito, ela fazia de um jeito, era para fazer de outro jeito, ela fazia de outro jeito, era uma coisa. E a diretora Esther Leão, né, que via para ela e dizia para ela, voz do Paito. Então, ela fazia a voz do Paito. Era a voz do Paito, menina. Até hoje ela faz. Era uma coisa extraordinária. Não, mas desse momento, vocês não sabem, já que você trouxe a cena, esse momento, nesse momento, sentada numa poltrona que estava numa cadeira, acho que era poltrona, não me lembro bem, e tive a visão desta mocinha, desta menina, com Jerusa Camões do lado, fazendo uma leitura da Julieta. Olha, desde aquele momento já era um privilégio. Era uma coisa tão gratificante ver ali, eu ainda tão neófita quanto, mas podendo desfrutar eu quietinha ali, absorvendo aquela leitura tão bonita, tão entregue, tão verdadeira. Eu acho que o Shakespeare deve ter gostado de ouvir a Julieta da Anissete, porque era qualquer coisa de especial. Nós gostamos mais, né? A Lara Cardoso falou da importância da rádio e da dublagem na vida dela como atriz e como é importante ter uma voz, saber trabalhar texto, e todas elas comentaram sobre dublagem. Confere aí. O rádio é uma grande escola para qualquer ator. O rádio te ensina a inflexionar, ensina a te mudar o tom, inflexionar. O rádio tem que ser feito pelos atores. Eu acho importante. E você fez muita dublagem. Fiz. A Beth. Dos desenhos animados, dos Flintstones, a Beth? Fiz. Ah, era você? A Beth era eu. A Beth era E você ainda consegue fazer um pouquinho da voz? fazer mais coisinha assim, mocinha. Eu fiz uma porção de filmes, de dublagem. É muito E bom. tem uma coisa muito curiosa que eu te perguntei da dublagem, porque é o seguinte, tem alguns dubladores que não conseguem virar atores. E tem alguns atores que não sabem dublar. É difícil dublar? É difícil dublar. É difícil você encaixar uma frase em português numa frase em inglês. Né? O ator fala inglês, tem um tempo,
E o brasileiro, o nosso português tem outro tempo. Então, é difícil, não é brincadeira você dublar. Não. Maravilha. Eu já dublei uma vez, uma coisa engraçada, um filme do São Paulo S.A., do Valmor Chagas e com a Darlene Glória. E ela ganhou a melhor atriz. Eu falei, eu também quero um pouquinho. Porque no Brasil não se dá tanto valor, mas na Itália, Inclusive, realmente... isso que a Maria Murtinho quem está dubla- falando, para vocês Exatamente. jovens atores que Eu, estão eu, começando... eu fiz quando eu tudo for fazer- da Darlene. E ela ganhou a Então, melhor atriz. mas isso está falando muito sério, porque Foi. quando eu for fazer um contrato, vocês têm que colocar no contrato que a dublagem em português também tem que ser feita por vocês. Porque, recentemente, uma atriz muito famosa, ela protagonizou um filme. Esse filme... Recentemente, eu digo que essa história tem uns 15 anos, ela virou um clássico no meio. Mas é porque ela serviu de exemplo. Foi a partir daí que todos os empresários passaram a se atentar com isso. E quando o filme foi passar na TV Globo, a protagonista era a voz de uma outra atriz, porque a diretora resolveu botar uma outra voz. E muitas vezes as pessoas dos contratos não prestam atenção nisso, porque tem aquela cláusula que você pode ser dublado para outras línguas. Se você não especificar que você não pode ser dublado na língua portuguesa, essa cláusula vai permitir que você seja dublado na língua portuguesa. E você fez isso. Você acabou de narrar um exemplo que você fez. Então, tem que tomar cuidado com Muitos isso. anos Tá? isso. Eu morava em São Isso Paulo. é um perigo, porque se deixar, o diretor cisme dubla mesmo com outra voz. Isso é muito perigoso. Olha, eu aprendi a dublar com a Carla Tivelli, É isso, eu também. lá na Cine Castro. E eu achava, sabe, é fascinante você dublar. É difícil, mas é fascinante, porque você tem que aliar uma interpretação na sua língua. Por isso é que eu acho horrível quando as pessoas são obrigadas a dublar Com fone. com fone. Mas isso, Nata, é recente. Recente, eu digo, Pois é, de mas uns eles 10 fazem anos. por causa da velocidade. Porque não tinha isso, não tinha. Pois é, eu também não fazia, não. Era só você Então é olhava. lindo, porque você tem que aliar uma interpretação da sua língua, que não é aquela, mas assumir a respiração do ator que ali está. É um desafio. É extraordinário. Eu tive uma vez a oportunidade de dublar uma coisa incrível, que foi a Norma Shearer fazendo a Julieta com... mas, olha, É difícil, é difícil. foi um aprendizado. Eu acho que é muito ruim, Natália, quando você grava. No filme tem muito isso, televisão não. Mas você está fazendo cinema, aí você faz uma cena com muita emoção, acaba a filmagem, acaba o set, uma semana depois a produção liga. Vamos dublar a cena. É difícil para vocês, porque aí tem que puxar aquela emoção que é diferente da interpretação para dublar. Né? E aí que muita gente perde a qualidade aí. Eu tive uma experiência com dublagem muito curiosa. Eu dublei o filme Rin Tin Tin, onde eu fazia o garoto do Rin Tin Tin e também fazia a mãe dele. Que escolha de cast, hein? E eu tive uma experiência com dublagem muito engraçada. Eu fazia a gorila, a mãe do Tarzan. Vocês sabem quem é Chiquinha Gonzaga? Uma grande artista, muito importante para nós mulheres. Uma das primeiras a usar calça, uma das primeiras a escrever marchinha de carnaval. Assim, uma mulher que fez acontecer, sabe? E quem viveu ela no teatro musical, foi Rosa Maria Murtinho. Olha só o que ela falou. A Chiquinha Gonzaga foi a primeira maestrina. Olha como é que ela cortou paradigmas. Entende? Só tinha maestro. Ela foi a primeira maestrina brasileira. Foi a primeira mulher que escreveu uma música para carnaval. Ou abre alas que eu quero passar. Entende? Ela foi a pessoa que criou a SBAT, a Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Então, uma pessoa importante. A Rosa Maria Murtinho também viveu Isaurinha Garcia. Olha só o que ela disse. A Isaurinha Garcia, que botou o Brás no mapa de São Paulo, que ninguém conhecia, uma mulher do povo. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer essa personagem? Meu Deus, fui criada em Ipanema, num lugar muito
sofisticado do Brasil. Ela é do baixo. Aí eu comecei a cantar com sotaque. Entende? Então, foi um desafio. Você fazia igual. Para fazer. Então, esse tipo de personagem que eu fiz, que você vai fundo, não é? Eu acho que mostra, principalmente, o que eu sempre bato no ponto, na dramaturgia brasileira. De acordo com Sueli Franco, quem ama o que faz nunca trabalha, sempre se diverte. E eu concordo muito com isso, viu? Então, fala um pouquinho pra gente aí e também conta umas piadas que você é ótima nisso. Tem um ditado do Confúcio que diz: quem faz o que gosta não trabalha nunca. Então, eu não trabalho, eu só me divirto. Sueli é contadora de piadas, para quem não sabe. Ela liga para o escritório todo dia e ela conta uma piada para os meus funcionários e eles amam. Isso não é história, mas por verdade. Eu adoro ver as pessoas ficarem alegres. Eu acho isso uma felicidade, a gente poder fazer isso com as pessoas. Sim. Então, eu vou contar umazinha agora. Isso, claro. Doutor, por favor, me ajude. Eu só vivo de cabeça arriada. As pessoas falam comigo, eu não presto atenção, não converso com ninguém. Eu só fico rindo à toa. O que eu tenho, doutor? WhatsApp. Eu e a Laura não ouvimos. O que você tem, doutor? Não é, Laura? Eu não falei alto o suficiente. Você perdeu de que parte? Eu tenho zumbido no ouvido, que eu não quero para o meu pior inimigo. Então, atrapalha o zumbido. Pois é, você... Está sempre chovendo lá fora. Galera, o vídeo chegou ao fim, mas antes, se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou desse encontro dessas mulheres maravilhosas e falem o que você está achando desse nosso trabalho aqui que a gente está fazendo para vocês. E acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, @canal Cartas, e no Facebook, Cartas para uma Jovem Atriz, especialmente para vocês. E não se esqueçam que tem aí, muito mais vídeos sobre essas maravilhosas divas, deslumbrantes, monstros sagrados da arte. Beijo. Vocês sabem quem é Chá? A Laura Cardoso fala do importância, tá ótimo. Vai ter um monte de coisas para o Rodrigo usar no final, porque ele adora colocar isso. Muito preocupada no ensino. Foi estudar na França, para ficar mais preparada.